Visão é... mesmo. é. Só que sair de casa já é bom. O Rodrigo respondeu. Boa noite. Vamos esperar uns 5 minutinhos, né? Ver se entra mais alguém. Tem gente que falou para mim que ia atrasar um pouco, mas a gente também não pode ficar Não. atrasando tanto, né? Melhor a gente começando, Lu, pelo menos para quem chegou no horário, né? Sim, é isso que eu ia falar, respeitando É, quem chegou, né? é. A gente começa. Bom, vamos lá então. Bom, todos aqui me conhecem, eu acho. E a gente está aí com uma empresa nova, que é o Grupo 2M Parcerias. E nós três fazemos parte dessa empresa, que é uma empresa de assessoria remota. Nós prestamos serviços comerciais, administrativos, marketing, treinamentos. E como todos aí, estamos na luta, né? Colocando a Sim. cara aí para que a gente fique um pouco mais conhecida no mercado. Graças a Deus está indo bem, né? E juntando aí a experiência de cada uma, eu acho que a tendência é crescer mesmo, né? Bom, gente, a Com semana certeza, muito passada, trabalho. retrasada, que errou? Muito trabalho, né, Lu? Graças a Graças Deus. a Deus, né? A gente não pode reclamar. Por Não, enquanto, a gente não pode não. reclamar, né? Estamos vivendo aí um momento difícil, economicamente difícil, e a gente não está podendo reclamar, não. Graças a Deus. Bom, gente, o que aconteceu? Semana passada, semana retrasada, para ser mais exata, a gente fez uma enquete aqui no Instagram mesmo, perguntando qual era a maior dificuldade na empresa, né? Principalmente no departamento comercial, vendas. E a resposta foi unânime. Não teve uma pessoa que respondeu diferente, que é a parte de prospecção. A gente sabe, né? Todas as dificuldades da prospecção, né? E aí a gente pensou, pô, vamos fazer uma live sobre isso, né? A gente trabalha com isso. Vamos passar um pouquinho da experiência que a gente tem, principalmente a Ana, né? Que já vem aí com uma bagagem muito boa há mais tempo. Então, ela vai dar uma aula show aqui pra gente, falar um pouquinho aí de como fazer uma prospecção de forma inteligente, né? Sem ficar dando muita cabeçada na parede e não tendo resultados. Congratulations for getting the project. Né? It is really good to know that Então é isso. Rô, o que você acha disso aí? O que você acha da parte de prospecção? Ah, Luísa, é uma parte assim que eu digo assim, tudo que você comenta com empresa, com os empreendedores, com os empresários, o que eles mais comentam é justamente o quanto é difícil, né, a prospecção, né? Quanto é difícil você trabalhar o marketing, o comercial, você buscar aquele cliente lucrativo, né? O que as empresas querem? O cliente lucrativo, aquele que está te dando lucro, né? Então é um desafio muito grande, precisa de muito trabalho, né? Muito trabalho, tem que prospectar muito, né? Tem que personalizar o teu cliente, o teu público-alvo, tem que trabalhar muito essa questão de você definir a sua persona. A Ana vai explicar um pouco sobre o que é persona, mas assim, para você não ficar tirando para tudo quanto é lado, porque geralmente o que a gente quer? A gente quer vender para todo mundo, né? E às vezes no momento não é, né? Você pode até vender para todo mundo, mas tem perfis de clientes que você tem que trabalhar uma comunicação diferenciada, fazer uma prospecção diferenciada, né? Então é por isso que tem que ser muito assertiva a prospecção, né? Tem que ser muito bem feita, bem realizada e muito assertiva. Sim, é verdade. É um trabalho bem difícil, né? É um trabalho Não é uma demanda coisa. tempo, né? Demanda muito tempo. Eu li uma reportagem tempos atrás de especialistas falando sobre vendas, até um podcast bem legal que chama Papo de Vendedor. É bem legal esse podcast. E ele fala que a prospecção, a venda em si, a cada 100 pessoas que você prospecta, que você fala, que você tem um contato e você foi lá, conversou, bateu papo, na maioria das vezes você vai vender 10. Você falou com 100, você vai vender 10. E olha lá com sorte, né?
Então, por aí a gente vê que não é um trabalho que você faz uma ligação hoje, amanhã você faz. Não, gente, é preciso muito, muito contato. É um trabalho que demanda tempo mesmo, né? Então, não adianta a gente sentar e ficar esperando as coisas acontecerem. A gente tem que correr atrás mesmo, né? Não, sem dúvida. E é verdade o que você está falando, né? Da questão de você fazer 100 ligações um dia, né? E talvez dessas ligações um cliente te dê atenção, um pouco mais de atenção. Por isso que é importante, quando a gente vai trabalhar a prospecção, né? A empresa ter o funil de vendas, né? Para ela ter o passo a passo. Né? Porque assim, o que a gente quer, muitas vezes o empreendedor está naquela necessidade, está naquela urgência, e ele quer sair, quer começar, né, a vender. E não é primeiro contato com o cliente, necessariamente não precisa ser, não é para ser a venda, né? Você tem que começar com esse cliente através de um relacionamento, de uma comunicação, despertar o interesse nele, desenvolver um conteúdo para ele, algo nesse sentido para você atrair a atenção desse cliente, né? Então, é por isso que é importante, sim, que tenha muito planejamento, né? A definição do público-alvo, a definição... E outra coisa que eu acho importantíssima, a Ana até vai comentar muito sobre isso, é você colocar meta, né? Não é assim, quantos clientes eu vou ligar hoje? Acordar já no dia seguinte, já ter aquela meta. Quantas empresas eu vou prospectar hoje, né? E colocar essa meta. Sim. É importantíssimo. Ter disciplina com isso, né? Sim, sem dúvida. Bastante disciplina, principalmente agora, muita gente ainda trabalhando em casa, né? Se não tiver uma disciplina aí, a gente se perde no meio do dia e acaba não fazendo aquilo que a gente precisa fazer, né? Porque a gente perdeu muito aquele corpo a corpo, né? Exatamente, Que é aquela questão de ir lá, tomar um café, visitar o cliente, né? Isso daí também complicou um pouco mais a parte de prospecção, né? Porque agora você tem que pegar o telefone, tem que mandar um e-mail, tem que usar a rede social. Vamos lá? Vamos chamar a nossa especialista em prospecção para ela contar um pouquinho aí pra gente dela, né? E dar umas dicas legais pra gente aí, fazer uma prospecção inteligente, né? Ana? Vamos lá. Tudo bem, gente? Ana. Tudo Como bem? vocês estão? Vamos aqui. Acho que já falaram bastante, não tem muito o que falar não, vamos ver, né? Bom, vou me apresentar pro pessoal aqui. Quem não me conhece, sou Ana Paula. Eu trabalho na área comercial há mais... Eu não vou contar certinho, porque senão eu vou identificar que essa carinha aqui já tem uma idade. Mas eu acho que eu já trabalho na área comercial há pelo menos uns 17 anos, vamos colocar assim. E sou formada em propaganda e marketing, estou me especializando, fazendo MBA em gestão estratégica de vendas. Ana, seu som tá um pouquinho baixo. Tá baixo? Para mim Deixa não tá, eu ver não. aqui. Eu acho que é só pra você, Lu. Não, porque eu tô ouvindo bem a Rosana, mas não tava ouvindo bem você. Deixa eu ver aqui. Melhorou Vamos, agora? continua. Now that you understand that there are quite a number of IT-related aspects to take care of in the project. Tá no último volume. Não, tá Vamos bem. ver se melhora agora. Pode eu falar. Então, ok. E a gente consegue perceber o quanto o departamento comercial, ele vem mudando, né? A cada dia. O mercado todo está passando por uma estruturação bem grande e o mercado comercial também é assim. Então, hoje eu me especializo muito em relacionamento com o cliente, em inteligência comercial, para que a gente possa ter um funil mais assertivo, um relacionamento mais assertivo e assim sair, né? Sair dessa dificuldade que é fazer prospecção. Sim. Muito Meninas, bem. o Sérgio está pedindo para entrar em vídeo com a gente. Ok para vocês? Sérgio? Quem é o Sérgio? Sérgio, você Eu está não ouvindo vi. a gente? Vamos esperar um pouquinho, vamos dar continuidade. Se ele der um ok de novo, a gente coloca ele um pouquinho daqui a pouco, né? A gente bate um papo com ele, sim. There is one more important aspect that will Ok, Ana, desculpa te interromper. Pode ir lá. Eu precisava responder para o Sérgio aqui. Imagina, não tem problema. Então, vocês Vamos querem lá, saber Ana. um pouquinho o que é prospecção, né? Como que a gente faz a prospecção, o que a gente vai fazer, né? Então, vamos começar com um conceito, né? A prospecção é uma forma simples,
É a atividade de buscar um cliente potencial, que a gente chama primeiramente de prospect, né? Prospectando, prospecção, prospect, ok? Então, o objetivo é sempre atrair novos clientes, novos negócios, né? Gerar mais venda do seu produto ou serviço. Tornar-se cada vez mais importante, ter um comportamento comercial inteligente, ser capaz de criar um processo comercial de alta eficiência, tanto para você quanto para o seu time de venda, né? No geral, para a sua empresa e no negócio onde você está inserido. Ok? Tudo bem para vocês até aí? Ok, Ok. tá, perfeito. Ô, Ana, e a gente ouve muito falar em leads, né? Em leads e smart leads. Explica para as pessoas que não têm o conhecimento o que significam smart leads. Ok. Vamos pensar aqui um pouquinho no funil de venda, certo? Daí eu vou explicar o que é o lead, explicando um pouquinho no funil. Então, assim, o funil ele começa com prospect, que é quando a gente um estudo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, os clientes, os contatos que nós escolhemos para nos conectarmos, certo? Então, assim, o lead, ele já passou pela etapa de prospect. Ele já conhece o nosso produto e serviço e ele se conectou com a gente. Isso não significa que ele vai comprar, que ele vai se tornar uma venda, né? Se tornar um cliente. Mas ele já passou pelo processo de prospect, ele já está mais perto ali. Ele se conectou com a gente, tá? Então, assim, o que eu falaria um pouquinho de prospecção? Vamos dividir em algumas etapas aí, né? Primeiro, para ela ser inteligente, a gente está falando aqui de prospecção inteligente. Vamos falar de antigamente, que para mim é uma quebra de paradigma muito grande, embora isso esteja acontecendo há um bom tempo no mercado. Quando você fala de vendas de prospecção antigamente, a gente pode lembrar até da lista amarela. Você lembra de você procurando empresa por empresa ali para você ligar. E mesmo assim, depois com o Google ajudando, você estava procurando uma por uma. E qual que era a etapa? Você procurava e você ligava, aí depois você mandava um e-mail de apresentação, aí depois você ia fazendo um follow-up ali, e o cliente te ignorava, né? Então, assim, hoje, na prospecção inteligente, o primeiro passo de um bom vendedor é conhecer o mercado, né? Conhecer o mercado onde sua empresa está inserida. O que é conhecer o mercado? É conhecer a concorrência, conhecer os valores de mercado, conhecer quem é o seu público-alvo. E conhecer quem é o seu público-alvo não é só conhecer quem é a empresa que você vai vender ou a pessoa que você vai vender, não. É conhecer o estilo de vida dele. É conhecer o que ele gosta de fazer, aonde ele vai. E depois a gente pode falar um pouquinho que isso é fazer o desenho da famosa persona, para quem não conhece, né? No departamento de marketing, departamento comercial, a gente usa muito esse termo de persona, que nada mais é do que o desenho do seu público-alvo, da pessoa que você vai ligar, da pessoa que você vai fazer ligação, ou vai mandar um e-mail, vai se conectar. Tem alguns sites hoje em dia que fazem até, você vai colocando algumas informações ali e ele sai até a carinha, né, da pessoa. Por quê? Porque a gente fala de empresa na venda B2B, mas de qualquer forma é pessoa para pessoa. A gente se conecta com pessoas e não com empresas, né? Então, vamos lá. É você conhecer seu público-alvo, conhecer a concorrência, conhecer valores. Para quê? Para você, quando você for entender ele, você já sabe onde vai buscar. Hoje, quando a gente fala de venda inteligente, de prospecção inteligente, a gente muda um pouquinho o mercado que eu estava falando lá de trás, de você ficar procurando, fazer uma ligação, mandar a apresentação. Hoje as coisas são muito mais dinâmicas. O cara nem sua apresentação vai ver. A não ser que você tenha se conectado muito, que ele precisa muito daquilo, né? Mas, a princípio, no geral, é difícil ele ver sua apresentação, é difícil ele ver. Então, hoje o que a gente faz? A gente procura trabalhar diversas formas do cliente. Quando for fazer uma ligação, que antes era o primeiro passo, ele já esteja um pouquinho mais quentinho. Então, como que funciona? A gente geralmente conecta ele de várias formas, né? A gente busca ele no LinkedIn, vai ver quem é o cliente no LinkedIn, manda um e-mail para ele, mas não um e-mail com apresentação, aquela coisa formal, com um anexo, não.
manda um e-mail conversando com ele, para ele entender que é uma conexão pessoal mesmo, né? Aí, depois que você conseguiu fazer essa conexão, quando você vai fazer uma ligação, a ligação ela se torna muito mais suave, muito mais atrativa, porque ele já sabe quem é você. Ok, meninas, tá muito rápido? Não, tá perfeita a explicação. Legal. Querem falar alguma coisa? Eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona. Gente, Desculpa, Lu, a gente você sempre pode tá falar. atropelando. Pode falar, Rô, pode falar. Não, você pode falar. Não, você, falou fala, dessas você. duas formas de fazer a prospecção, né? Existem aí também, e assim, sempre o departamento comercial está ali ligado com o departamento de marketing, não tem jeito mais de separar esses dois segmentos aí, tem que caminhar juntos, né? Então, quando a gente fala em prospecção, existem algumas maneiras também de atrair esse potencial cliente, né? Esse lead ou smart lead, através do inbound marketing, que é onde você vai trabalhar suas redes sociais, um blog com texto bem escrito, que chame a atenção, que desperte, que fale da dor da pessoa, né? Para que quando você entrar em contato com essa pessoa, que aí você já vai estar trabalhando o outbound, essa pessoa já te conhece, né? Ela já sabe, já ouviu você, já leu você. Não, legal, essa pessoa sabe do que ela está falando, né? Ou não, né? Mas na maioria das vezes sim, né? Outra quebra fica muito mais fácil essa comunicação, né? Fica muito mais fácil você se aproximar e criar esse relacionamento com a pessoa, né? Com a empresa ou com a pessoa. Outra quebra de paradigma, né, Lu? Que há um tempo atrás, embora o comercial sempre fosse um braço do marketing, eles estavam separados, eles eram meio rivais, né? Sim, hoje é isso. Era briga em cima de briga. Exatamente. Você vê isso em corporação assim com muita facilidade, né? Hoje em dia, eles andam muito juntos. Tanto porque a gente está falando de processos de cadência comercial, que ela começa lá no marketing e termina com o vendedor. E hoje o marketing ele está muito junto com o comercial, ele faz essa parte toda inbound, né? Depois as empresas às vezes ainda tem aquele departamento certinho de SDR, que é a pré-venda, que são as ligações frias, para depois passar para o vendedor, para depois passar para o pós-venda, e todos eles estão muito interligados. E é isso, se a empresa não tem um bom inbound, quando o SDR vai fazer a sua ligação, vai tentar conectar o cliente, ele não consegue. E acaba se tornando muito mais maçante, muito mais difícil. Automaticamente, para ir até o setor de vendas, demora mais um pouco. Pode falar. Eu queria contar, eu lembrei de uma coisa que acontece com a gente, aconteceu muito recentemente. A gente presta um serviço para uma empresa de tecnologia. A Ana faz uma parte de comercial, eu faço a parte de gerenciamento de redes sociais. E há muito pouco tempo, as pessoas começaram a entrar em contato comigo pelas redes sociais, perguntando sobre alguma solução, alguma coisa. O que acontecia? Eu passava esse contato para a Ana, ela ia ligar para a pessoa, para poder, né, ver o que ela realmente precisa. Então, é o comercial e o marketing andando ali juntos. Não tem jeito, né? Eu não posso ignorar e não posso não tem mais como Ana separar. e falar, não vou te passar esse contato. Porque veio do marketing, né? E é muito louco isso. Eu sou formada em propaganda e marketing e antes eu achava que para eu falar sou profissional do marketing, eu preciso trabalhar no departamento de marketing. E não foi o que eu escolhi hoje. Depois de muito bater a cabeça e entender o mercado, não foi as escolhas que eu fiz. E eu vivo marketing. É muito engraçado. E aproveitando esse case que você falou, Lu, dessa empresa, é muito legal, porque falando em processo de inteligência comercial, como é esse trabalho, né? É feito toda uma cadência de e-mails. Então, o que acontece? Eu vou contar o passo a passo para vocês entenderem um pouquinho como que funciona uma inteligência comercial. E a gente não está falando de uma empresa super grande, nem de super investimentos, nem de nada disso, né? A gente está falando de bater na cabeça e começando da melhor forma, sem investir muito para conseguir ter um resultado assertivo de qualquer forma. Então, a gente trabalha uma cadência comercial via e-mail primeiro.
Então, como que funciona? A gente tem um mailing qualificado e nichado de acordo com o nosso público-alvo. Em cima desse mailing, a gente faz uma cadência de e-mails para conectar o prospect. Em cima dessa cadência de e-mail, a gente faz todo o acompanhamento de quem observa o e-mail, quem responde o e-mail, quantos e-mails são abertos, né? Para a gente ver se a gente está conseguindo conectar. Primeiro que todo e-mail, todo texto, ele é trabalhado para chamar a atenção do cliente, de forma rápida. São e-mails super pequenos. Aí depois a gente vai acompanhando os resultados disso e depois a gente faz a ligação. Sim. Por que acontece? A gente acompanhou, o cliente leu um e-mail, legal? Deu uma resposta negativa, a gente já separa ele. Leu o segundo e-mail, deu uma resposta positiva. Sabe, leu nossos 4 e-mails. Então, peraí, esse cara tá conectado. Às vezes, antes mesmo da gente fazer a ligação, o cara já retornou o e-mail falando, ó, preciso de você. É verdade. Então, o que acontece nesse processo? A gente aumentou a boca do funil de uma forma, assim, grandiosa. E dessa forma a gente conseguiu melhorar as nossas vendas. Por exemplo, você estava falando que de 100 a gente consegue 10, eu ainda diria que isso é um mercado assim, uau! Muito bom. É verdade. Né? É verdade. E a questão também é que, assim, quando você manda o e-mail e a pessoa leu, a pessoa se interessou, ela já sabe que você, de alguma forma, existe. Né? E é interessante quando, por exemplo, a gente que faz a parte de prospecção, quando a gente vai no final, que é a ligação, o cliente já não é aquele cliente mais que fala, nossa, mas quem é, né? Da onde vem, quem é, né? Ele já, de alguma forma, já leu algum e-mail seu, ou ele já te viu em rede social. Então, por isso que a importância desse funil de vendas, justamente porque a gente consegue, na ligação, porque a ligação ela tem que ser rápida, né, Ana? A ligação tem que ser algo instantâneo, não é? Você não vai chegar para a pessoa e contar toda a história, né? Então, você tem que ser muito rápida, muito dinâmica. E aí, quando você vê e consegue, o cliente já entendeu, já passou por aquele processo do funil de vendas, fica muito mais fácil de você despertar o interesse nele, né? Importantíssimo isso. Ana, tem uma outra questão também, que existe assim, empresas que vendem para o consumidor final, né? E tem aquelas empresas que vendem para a pessoa jurídica, o B2B e o B2C, né? Como é que a gente trabalha essa prospecção? Né? Quando eu vou trabalhar para uma empresa, né? Eu vou vender para uma empresa, eu vou ter que localizar uma pessoa dentro da empresa, né? Que fale, que eu consiga falar do meu produto e do meu serviço, né? Como é que você, como uma especialista no comercial, como é que a gente trabalha essa prospecção? Tá, vamos lá. Antes de falar sobre isso, Rô, eu queria dar outro, por exemplo, você estava falando sobre a conexão e da ligação ser muito mais efetiva. Eu queria falar 2 coisinhas muito legais. Primeiro que a gente tem um outro case com um cliente que a gente trabalha na cadência antes de fazer a ligação, e-mail e LinkedIn. Então, às vezes, ele não se conectou com a gente via e-mail, mas a gente se conectou com ele via LinkedIn. De uma forma ou de outra, ele vai conhecer a gente antes da ligação. E isso é de extrema importância, né? É a primeira coisa que eu ia falar. A segunda coisa que eu ia falar é que... Eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Lembrei. Eu ia falar sobre a necessidade de conectar com agilidade. É questão de segundos. Por exemplo, hoje, gente, quem ouve áudio no WhatsApp uma vez? Tipo, na reprodução uma vez. Número 1. Dificílimo. Ninguém. Dificílimo. Olha Não. isso, sabe? Isso é um problema. É um problema da humanidade. A gente está cada vez mais acelerado, cada vez mais louco de coisas, de pensamentos, de coisas para fazer. Então, a gente precisa entender essa necessidade do mercado de conexão rápida. Faz parte hoje do nosso perfil pessoal e automaticamente profissional, né? E ansiedade, né? As pessoas são ansiosas, né? Elas são muito ansiosas. E assim, você ouviu uma pessoa, ouviu um áudio, aquele áudio de 1 minuto, passou de 1 minuto, já começou a incomodar muito, né?
Com Já coloca lá certeza. no 2 e No 1, no e-mail, 2 e já vai embora. Eu achei Gente, ótimo, nossa, adorei, isso né? é triste, mas é uma realidade hoje em dia, né? É fato, é É fato. fato. Agora vamos falar um pouquinho de B2B. Pode falar, Lu, primeiro. antes de você falar do B2B e B2C, eu queria só fazer uma pergunta para fechar essa primeira parte que você explicou. Suponha, Ana, que você tem um cliente frio, um cold. E aí você não sabe quem é, não conhece a empresa. Antes de você ligar para ele, o que você vai fazer? Você já vai pegar o número dele e ligar sem conhecer? Como você processa isso? É loucura. Se você não mostrar pra ele em segundos que você conhece, que você sabe o que você tá falando, ele não vai se conectar com você, né? E principalmente falando de B2B. A gente já tem uma dificuldade enorme de passar pela secretária, o assistente, ou a telefonista para falar com o tomador de decisão. Se você não sabe quem é a empresa, primeiro passo, você vai conhecer quem é a empresa, você vai entrar no site dele, você vai conhecer o produto e o serviço dele, você vai conhecer o porquê que esse produto e serviço você precisa ou ele precisa de você vai entender a forma de conexão da venda, você vai pesquisar ele no LinkedIn, você vai saber que tipo de gestor é ele, que tipo de coisa ele gosta de ler. Gente, isso é de extrema importância. Porque se você fala a mesma língua que ele vai querer te ouvir. E o processo todo é você saber fazer ele querer te ouvir. Nunca faça uma ligação sem saber quem é o seu prospect. Ele não vai se tornar um... Exatamente aquela questão Certo? da gente conhecer. A Ana travou? Não, né? Não, tô ouvindo. Da gente conhecer a dor do cliente, né, Ana? Né? A gente tem que saber exatamente o ponto que você vai tocar, né, naquela conversa, É o que a gente fala, tanto estudar o persona. Exatamente isso. Exatamente. Gente, entender a dor é uma coisa universal. De qualquer mercado, de qualquer segmento, qualquer coisa, você precisa entender a dor para fazer a conexão. A gente se sensibiliza quando a gente fala a mesma língua, né? E se a gente falar um pouquinho de B2B, os clientes, eu vou falar a diferença de um e de outro, os clientes de B2B, os prospects de B2B, eles te têm como consultora. Então, assim, o mínimo que você tem que saber é falar do mercado dele. Não só da empresa, do produto, do serviço, do mercado. Por que sua solução é importante para o mercado dele? Por que sua solução é importante para o site dele? Para o site não, perdão, pro produto e para o serviço dele. Por quê? Você sabe responder essa pergunta? Você não vai saber responder essa pergunta sem você estudar. Então, é estudo de mercado, concorrente, estudo da empresa, né? Qual que é a transição da empresa hoje? Sabe? Tipo, em que momento da vida da empresa ela tá? Isso é importante. É importante para ele entender o porquê que você tá ali. O que você vai fazer por ela. Eles querem saber de solução, gente. Eles não querem saber de um bate-papo vazio. Agora, falando um pouquinho de diferença de B2B e B2C, o B2B é o business to business, né? Que é a venda de empresa para empresa. E o B2C é o business to consumer, que é a venda para o consumidor final. Então, é totalmente diferente. É totalmente diferente. O tipo de pesquisa que você faz é diferente, né? É óbvio que é diferente. O tipo de comunicação que você faz, a gente estava falando agora sobre a agilidade do WhatsApp. Hoje você consegue conectar muito melhor com o B2C via WhatsApp, via rede social, tipo LinkedIn, Instagram, né? Aí a necessidade do inbound muito, muito forte para você fazer essa conexão. Os horários são diferentes, os horários de ligação, sabe? Por exemplo, é muito louco. Se você vai ligar para um público, o consumidor final no horário de serviço e o cara tá trabalhando, o cara não vai te dar atenção. Se você ligar 8 horas da noite, você tá atrapalhando o jantar e o horário de descanso dele, sabe? Então, é delicado. Você tem que seguir certas etiquetas, porque é importante até para ele entender que você não tá sendo um telemarketing. Então, você precisa tomar... Vale a pena mandar uma mensagem antes? Sei lá, você tem o WhatsApp da pessoa. Qual o melhor horário para eu te ligar? Vale a pena fazer isso? Vale a pena.
Gostaria de conversar um pouquinho com você, qual o melhor horário para a gente conversar. Isso é super legal. Você está mostrando para ele que você tem respeito por ele. Automaticamente vai gerar uma reciprocidade. Sim. É verdade. Então, isso é muito importante, né? Agora, o B2B não, é empresa, é horário comercial, aí é essa cadência que a gente já estava conversando antes, tentar fazer tipos de conexão por e-mail, né? Ser a consultora dele, apresentar o seu produto e serviço para ele entender como que vai melhorar para ele. É muito, eu diria que é muito mais agressivo ativamente, precisa ser. A gente tem formas mais, como que eu posso, mais inteligentes de fazer esse trabalho, no sentido de, que nem eu falei, hoje a gente tem ferramentas que geram leads de internet, de Google, com todas as informações. Geram prospects, né? Você vai colocar lá o tipo de prospect que você quer, tamanho da empresa que eu quero, quantidade de funcionário, faturamento. Você vai colocar todas as informações e você consegue ter uma busca mais qualificada para você trabalhar a sua cadência. Então é uma forma totalmente de trabalhar. Você tem que ser muito mais assertiva, né? No B2B, primeiro assim, aquilo que a gente comentou no começo, você já localizar a pessoa, né? Você tem que se localizar a pessoa certa dentro da empresa, né? E nem sempre a pessoa que você buscou, que você fez a comunicação via rede social ou via e-mail, não é aquela pessoa, um tomador de decisão, né? E aí fica muito mais complexo, então você tem que ser muito mais, você tem que fazer um planejamento, né? Talvez um estudo, né? Muito maior, né? Em relação a isso, né? Tirando que é muito engraçado, né? Às vezes o tomador de decisão, ele já conhece a empresa, já sabe quem é você, só tá esperando a sua ligação, né? Ele já sabe de tudo isso. Porém, para você conseguir falar com ele, você precisa falar com a telefonista, que na hora vai falar, manda um e-mail pro saque, arroba, não sei o que, não sei o que lá. Contato, né? Arroba. Contato, arroba. Aí, o que você vai fazer para passar por ela? Como você vai fazer, sabe? Você precisa mostrar para ela que você já tá tendo uma conexão com ele, senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Parece que ela tá ali para atrapalhar a sua vida. É verdade. E aí você vai nas técnicas, né, Ana? Aí você vai nas técnicas. E as técnicas são desenhadas de acordo com cada empresa, cada nicho, cada segmento, cada tipo de persona. Então, tudo isso é conversado para a gente entender quais são essas técnicas, né? Por isso a questão que você falou de a gente nichar, né? Primeira coisa que você vai fazer quando você vai fazer uma prospecção inteligente é você nichar. É claro que você quer vender para todo mundo, é óbvio, né? Quem que não quer sair vender? Só que se você não nicha, se você não faz esse estudo do seu segmento, estudo do perfil do teu cliente, da empresa, o momento que ele está, como a Ana falou, como é que você chega nessa pessoa, né? E qual é o problema dessa pessoa que você está lá trazendo talvez uma solução para ele, né? E outra, pode ser até que o mercado inteiro, o mundo inteiro precisa de você, mas a forma de falar é outra. A dor é diferente. Então, você pode atacar globalmente? Sim, pode. Se você nichar, você tem uma assertividade muito maior, porque você vai se comunicar da forma que aquele cliente quer. Você vai colocar a dor que ele quer. A dor de uma empresa de TI não é a mesma de uma construtora. Nem a mesma de uma clínica. São dores diferentes. Então, quando você mostra que você está entendendo a dor dele, você pode fazer campanhas diferentes. Você pode oferecer de forma diferente. O tomador de decisão são pessoas diferentes que gostam de coisas diferentes. Então, tudo isso precisa ser pensado. Posso perguntar? Diga, Lu. Pode. Então, uma coisa que eu percebo muito nessa parte de abordagem, principalmente pelas redes sociais, que é uma coisa muito indelicada. Assim como nós prospectamos também pelas redes sociais, a gente também é prospectado. Né? Então, muitas vezes, eu recebo mensagens de uma empresa vendendo um produto ou oferecendo um serviço, mas é um robô, né? Totalmente robotizado. Então, a pessoa não sabe nem meu nome, não fala um bom dia, não se coloca como uma pessoa mesmo, né? Porque atrás daquilo ali tem uma pessoa.
Então, eu acho uma forma muito, muito, muito indelicada. O que você acha disso, Ana? Então, hoje a gente tem formas de automatizar as cadências, mas com certeza, a gente está falando, vamos lá, a gente falou de inteligência, a gente falou de conexão e a gente falou de agilidade, né? Primeiro que para você conseguir se conectar, você precisa humanizar. Então, hoje nós temos ferramentas que ela vai automatizar, humanizando, vamos dizer assim, né? Que é exatamente essa preocupação com: oi, Luísa, tudo bem com você? A gente consegue fazer isso de forma automatizada. Hoje em dia, sim, né? Hoje em dia, sim. Então, Hoje você a gente, consegue. assim, tem muita gente hoje que, vou disparar um e-mail marketing aí, tá tudo certo. Ok, tá tudo certo. Hoje em dia, as pessoas se conectam mais com oi, tudo bem, como você tá, do que com e-mail marketing. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Às vezes, e outra, gente, uma coisa que eu acho importantíssimo é a gente não se preocupar em colocar muita informação. Voltando a falar quanto à atenção das pessoas. A gente precisa se preocupar em dar insights para que ela entenda a necessidade dela, para que ela entenda a dor dela. E aí a gente começa a se comunicar de forma gradativa. Porque se você entrega tudo ali, ela não vai entender, ela não vai ler, ela não vai dar atenção. Então a conexão, ela precisa acontecer no momento rápido, mas também é de forma gradativa. Voltando a falar que é pessoa falando com pessoa. É por isso que chama-se prospecção inteligente, né? Exatamente. Né? Porque é uma né? Senão você não consegue. Se você vai descarregando tudo em cima da pessoa, se você vai escrevendo todos, ou seja, de repente numa primeira ligação você já dá uma consultoria, né? Você perde o cliente ali, né? Você já perde o interesse dele. Às vezes ele não está preparado para ouvir tudo aquilo. É devagar. Uma coisa que eu falo, que é muito intuição, principalmente numa ligação. A forma que você vai conversar, o tanto de coisa que você vai falar, o tempo que você vai usar, você consegue entender conforme você vai conversando com a pessoa. Então não adianta você começar ali, seguir um script, papapá, o cara não tá nem te ouvindo. Não. Então, vamos se conectar. Você pode falar comigo agora? Tem 2 minutinhos para conversar comigo? E aí você começa. Eu gosto muito de fazer perguntas, porque toda pergunta requer resposta. E toda resposta é um gancho de conexão que nós temos com o contato. Então, eu acho que eu gosto muito das perguntas. Pode falar, Lu. Eu também gosto. Eu só queria deixar aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, escreve no chat e assim que possível a gente vai respondendo. Ok. Ana, deixa eu só lembrar com você aquele caso daquele vídeo que a gente comentou sobre a pessoa prospectando uma clínica e a secretária dificultando o contato com o tomador de decisão, né? E aí houve assim uma conexão, uma sintonia ali com a secretária, justamente no momento que a pessoa perguntou: se fosse você compraria o meu serviço? Você gosta do meu produto? E aí já houve uma empatia ali, ela se sentiu mais à vontade, né? E não quis mais dificultar tanta coisa, né? Por isso essa conexão é muito importante. Por isso essa conexão é muito importante. Porque a secretária, assistente, ela tá ali para te barrar, né, gente? Para defender com unhas e dentes o doutor ou o chefe dela, quem quer que seja. E a conexão, eu faço um trabalho de SDR com secretárias. O meu contato, na maioria das vezes, é a secretária. Explica o que é SDR. Eu falei já antes, são ligações. Já falou? Frias. Tem gente que entrou depois. Tá. Então, SDR são ligações frias, é a pré-venda, é o primeiro contato.
né? Isso. E o meu trabalho com secretária, eu gosto muito de... Lógico que você sabe qual que é o seu... Aonde você quer chegar. Você quer chegar no chefe dela ou no doutor, não sei. Só que ela gosta de conversar. Ela gosta de entender que você tá ali no mesmo barco que ela, vamos dizer assim. Quando você mostra pra ela que você tá no mesmo barco, ela consegue se conectar melhor que você, com você. Ela se sente representada. É vamos verdade. dizer assim. Então, voltando a falar de conexão e de entender quem é a persona, né? Você não vai conversar com a secretária da mesma forma que você conversa com o doutor, Então, É. né? Então, é entender quem é essa pessoa. No meu caso, a pessoa é a secretária mesmo. Então, eu sei como eu posso conversar com ela. sim. É Muito verdade. bem. Não, isso é muito interessante mesmo. Eu acho que é extremamente importante você criar essa conexão, essa sintonia com qualquer pessoa que você entrou em contato, seja ela do tomador de decisão ou não, né? Aquela que vai te levar até um tomador de decisão. Porque senão você não passa. Você não Não passa. Eles não vão facilitar. Até porque não é falando mal de nenhuma dessas secretárias ou afins. Não, é o trabalho delas. São instruídas a agir dessa maneira. É o trabalho delas, né? Não tem nem não tem nem como questionar, né? Nem como questionar. É o que a Ana falou, você tem que chegar na pessoa, você tem que conversar com a pessoa de uma forma que ela também se sinta, né, interessada pelo assunto, né? Então, Vou contar um case que aconteceu hoje. Eu liguei para uma secretária, são clínicas. E eu falei para a secretária, bom dia, com quem eu falo? Com quem você gostaria de falar? Ok, já dá um corte, né? já dá um corte. Aí eu falei para ela do que se tratava, tal, tudo. Aí ela começou a melhorar, assim, dar um sorriso. Eu senti o sorriso dela pelo telefone e tal. Aí, enfim, finalizou a conversa ela falando assim, Ana, fica tranquila que eu vou te ajudar. Eu Então. dou um jeitinho de você conversar com o doutor. Falou desse jeito. Eu virei pra ele e falei assim, Glorinha, como eu queria que todas as secretárias... Glorinha, Mas ela se apresentou dessa forma. Como Tá. eu queria que... Não, ela se apresentou, tá? Como eu queria que todas as secretárias fossem dessa forma. Aí ela falou pra mim, não, porque a gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu sei o que você tá tentando, eu sei o que você quer. Eu tô aqui trabalhando, mas você também tá trabalhando. E a gente conversou tanto, juro pra você, foi uma conversa que durou uma média de 10 minutos, falando sobre empatia. Nossa. Gerou a conexão, gente. Aí pronto, né? Aí já... Virou melhor amiga. Amiga de infância. Sim. Aí ela falou, ó, me chama no WhatsApp agora que eu vou falar com quem eu quero falar, né? Eu vou falar, tal, tudo. E a gente vai tentando. Aí chamei no WhatsApp, lembrei, ela falou assim, oi, que bom conversar com você. Vamos conversar depois do feriado. E ok, entendi o tempo dela, ela entendeu uma necessidade, gerou o comprometimento ali, que deu pra perceber, foi notório. E ok, eu consegui o que eu queria. Legal. 50%, né, Ana? Pelo menos já adiantou, né, do seu trabalho. Já né? adiantou, exato. Ana, e como que a gente faz para construir uma lista, né, de contatos? A gente compra a lista, a gente constrói ali organicamente, trabalho de formiguinha. O que você acha sobre isso? Então, vamos falar um pouquinho do orgânico, tá? Quando a gente constrói orgânico, primeiro que a gente vai confiar na nossa qualidade. Porém, eu vou usar uma resposta em cima do que você me falou. De 100, 10. Né? Então, vamos dizer que de 100 coisas 100 prospects que nós construímos, 10 a gente consiga falar e ser assertivo. Então, por aí, a gente consegue entender o quão formiguinha é esse trabalho orgânico. Agora, vamos falar um pouquinho de lista comprada. Gente, na internet tem trocentos mil sites de lista comprada. Isso é uma coisa que se precisa tomar muito cuidado. Primeiro porque estamos falando de nichar, que nós já conversamos.
Então, qual é a procedência dessa lista? Isso é muito importante. Tem muitas listas que você compra que eles baixaram dados cadastrais da empresa. E na maioria das vezes, quem abre a empresa é um contador. Em vez de você falar lá na empresa, você vai falar com um contador. Aí, você, além de você ter toda a lista, você tem que... Os e-mails falar contato, arroba alguma coisa. São e-mails genéricos, são telefones errados. É lógico que em cima disso você vai fazer uma pesquisa, sim, você vai, porque a gente já conversou sobre entender mercado, né? Entender o público-alvo, conhecer o site, conhecer o tomador de decisão. A gente vai fazer isso? Sim, vai. Só que se você pegar uma lista e colocar numa tecnologia que vai fazer o envio de e-mails e tal tudo para você, a maioria deles vai dar errado. Não vai ser assertivo. Então, você acaba pagando e você acaba não tendo tanta assertividade. Então, é importante você entender a procedência da lista, o segmento, tudo isso. Tá? Agora, vamos falar do que a gente está usando ultimamente. Tem muitas empresas hoje que vão criando esse mailing, né? Esse prospect, de forma inteligente. A gente tem hoje ferramentas que eles pegam pela razão social e eles já fazem a busca de site, busca de quantidade de clientes, de funcionários, de faturamento, de uma forma mais assertiva. Então, primeiro você precisa entender o seu tamanho, o tamanho do investimento e quem você quer atingir. Segundo, você precisa entender a quantidade de prospects que você vai começar o seu funil, para você finalizar ali com uma venda. Então, tudo isso é de extrema importância. Então, hoje a gente tem várias formas de trabalhar de forma inteligente. Por exemplo, a gente tem algumas ferramentas que ela já traz o mailing, tá? Já vai trazendo os prospects, já vai montando o mailing para você, você monta a cadência, tudo numa ferramenta só. Você monta a cadência de e-mail até você fazer a ligação. E ali ela está conectando o LinkedIn, conectando o site, conectando o tomador de decisão, tudo junto. E essas ferramentas tem alguma que é gratuita, Ana? Ou são todas pagas? Gratuita, que faz todo esse trabalho, não. Não, né? Não. A gente tem ferramentas, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que pode integrar com o seu CRM, que é onde você vai fazer... O CRM é onde você vai fazer o relacionamento com o seu cliente. Né? Tem CRMs que eles enviam e-mail automatizado. Tem CRM que ele conecta com o seu programa de fazer ligação. Tem CRM mais simples, que você utiliza só para fazer o follow-up do seu contato, desde a prospecção até a venda. E daí você usa o seu e-mail, a sua ligação, o seu telefone, de forma mais mecânica. Então, assim, a gente tem diversas ferramentas. A gente tem o Weave, que ele faz essa cadência junto com o LinkedIn, com o e-mail misturado com ligação. A gente tem o Hunter, que ele faz desde a busca do lead para ir montando o mailing e já ir trabalhando toda essa parte de CRM. A gente tem o Pipedrive, que é um CRM pago, mas ele é um CRM mais simples, mas você consegue integrar com uma ferramenta de busca de lead, você consegue integrar com o seu e-mail, você consegue integrar com a ligação. A gente tem o Agendor, que tem a plataforma gratuita, e para quem está começando também é ótimo. Então depende muito do tamanho da sua empresa, do quanto você quer alcançar, quanto você precisa alcançar, né? Tudo isso precisa ser estudado. Você está começando, você já tem um processo comercial, você só precisa administrar, afunilar, lapidar. Então é isso que a gente precisa entender. Quando a gente fecha com o cliente, a gente precisa entender em qual momento que ele está da vida comercial dele, vamos dizer assim. Pode falar. Alguém perguntou para você aí, cadê a máscara, Rosana? Eu não entendi, por isso eu não respondi. Ignora, que eu sei quem... É o Sérgio, é meu irmão que está perguntando isso. Porque esses dias ele apareceu no Instagram e eu fiz a perguntinha, só que foi em foto, não foi em live. Rosana. Rosana. Eu acho que ele quer te deixar com vergonha. Deixa ele. Então foi
ele que pediu para entrar na live. Ah, foi. Se autorizar, a gente coloca ele na live. Não, melhor não. Deixa ele quieto. Ó, Sérgio Prado 62. Vamos dedurar ele. Sérgio Prado 62. Ana, e o que você acha de networking para prospecção? Network é maravilhoso. Eu sou eu suspeita para falar. Somos, né? Somos. Gente, nada melhor do que essa conexão. Pitch, olho no olho, mesmo que seja online. E o networking, ele vai muito mais do que venda do produto ou do serviço. Ele é institucional. É você apresentar a sua empresa para o mercado, você estar conectada ali no mercado de forma institucional, né? Agora, o vender o produto e serviço, ele acaba sendo uma consequência disso. Mas o networking é uma das formas de prospecção mais saudáveis, eu diria, mais rápida, vamos dizer assim, de conectar. Sim. E hoje a gente tem várias formas de fazer isso, né? Mesmo online. Mesmo online, né? Incrível porque, assim, eu trabalhei no Sebrae muitos anos, né? E o Sebrae sempre promoveu, né, esse tipo de encontro entre empresas, entre clientes, fornecedores, parceiros. Isso daí cria uma dinâmica muito gostosa. Quando é presencial, principalmente, a gente sabe que o online é muito bom também, mas quando é presencial, e cria aquela dinâmica das pessoas se conhecerem, se apresentar, e ali saem negócios, né? Ali saem parcerias, saem amizades, exatamente isso, Ana. Sai troca, sai um ajudando o outro. É uma ferramenta, assim, que eu digo, assim, eu gosto muito. Eu acho que é fundamental, quando tiver oportunidade, quando a gente vê, mesmo online ou presencial, é aquela questão do olho também, né? De trocar o cartão, de você mostrar o teu produto, explicar melhor o teu serviço. Eu acho, assim, que não tem como você hoje, faz parte também, né, do funil, né? Exatamente, faz parte do relacionamento, né, com o cliente que você tem. Sem dúvida. Você sabe que até hoje eu tenho contato com pessoas da época dos networking do Sebrae e a gente troca indicações até hoje. Eu para ela para mim. Não, E olha que tem anos isso. Eu e a Luísa nos conhecemos por conta de networking online, vamos combinar, né? Um grupo de negócios pelo Facebook, por aí a gente vê. Sim. E é muito legal, né? Como o mercado ele tem que girar de acordo com o tipo de pessoa que está ali. Hoje a gente tem diversos tipos de networking. A gente tem networking mais sérios, mas, tipo, você tem que seguir um negócio ali, arrisca ali, fazer seu pitch, 2 minutos, 1 minuto de pitch e 2 minutos. 1 minuto de pitch. 2 minutos não dá. Não existe, né? Não. Certinho, tal. Hoje a gente tem happy hour de negócios. Happy hour, gente. Muitos, sabe? Que eu, particularmente, eu sou um pouquinho mais contraída, eu prefiro esse tipo de network. Então, por quê? Porque a gente conecta com pessoas, né? Então, nós temos pessoas mais sérias, super importantes, temos pessoas mais descontraídas, mas não deixa de ser importante essa conexão também. Então, o networking é lindo. Nós fizemos algumas vezes em coworkings diferentes, alguns encontros de negócios, e todos eles foram muito bacanas, com palestrantes fantásticos, e que até hoje, né, geram negócios ainda, indicações, amizade. E a gente só parou em função da pandemia, né? Que deu uma brecada na gente. Fizemos algum online, e a gente logo, se Deus quiser, vamos retomar isso aí presencial e manter esse online também, porque ele veio para ficar mesmo, né? Então, a gente quer mesmo retomar essa atividade, que é muito importante mesmo. Tirando que é gostoso, né? É muito gostoso. Lógico, Aninha, faz um resumo, então, para a gente fechar de tudo que a gente falou aí, quais são os pontos mais importantes para fixar aí para todo mundo que está presente. Gente, prospecção, o mais importante da prospecção de qualquer negócio é você ter uma constância, paciência, com paciência, constância e persistência, né? Paciência por quê? Porque, sim, é um trabalho de formiguinha.
Por mais que você automatize ou faça organicamente, depende da sua empresa, é um trabalho de formiguinha. Constância, por quê? Senão você não chega onde você quer. Não adianta você fazer um dia, depois fazer na outra semana, depois fazer no outro mês. Você não vai se conectar da forma que você precisa. E persistência, porque a gente ouve mais não do que sim. E precisa estar preparado para isso, né? Tudo isso em volta de muita pesquisa, de muito planejamento, de muito entendimento de mercado. E parece complicado, mas conforme você vai fazendo, conforme você vai se especializando e conhecendo o seu público, você vai fazendo de forma ainda intuitiva e se torna gostoso. É isso que eu tenho para falar. E conhecer muito bem o mercado, né? Tanto o seu É. quanto do outro. Exato. Acho É bem isso aí, Aninha. Muito bom o conteúdo, viu, Ana? Muito bom mesmo. Nossa, muita informação assim, relevante, até para gente que trabalha com isso, né? Mas assim, tem coisas que a gente mesmo acaba não praticando, né? A gente acaba, às vezes, querendo pular algumas etapas, né? E aí a gente percebe o quanto é importante a gente ter esse cuidado, né? De não ter a ansiedade de sair querer vendendo, de sair querer oferecendo, sem você antes fazer esse planejamento, fazer esse nicho, né? Digamos assim, estudar o teu cliente, estudar a tua persona, saber exatamente qual é, né, a solução que você vai estar trazendo para ele, né? É fundamental e assim, é o que a gente sempre tem que dizer para os clientes da gente, não deixem, né, não coloquem a pressa na frente, né? Quando você vai fazer um trabalho de prospecção inteligente, é um trabalho que você tem que ir, né? É um trabalho de formiguinha, né? É devagar que você conquista o seu cliente, né? Sem sombra de dúvida. Muito bom. E andar sempre ali alinhado com o departamento de marketing, né? Porque um não vai funcionar sem o outro mesmo. Não tem como. O entendimento do mercado, ele é necessário para o comercial. E o entendimento do mercado, ele vem de você entender a empresa como um todo. Não adianta você querer, sou comercial, eu vou vender, mas e aí? Tipo, você vai vender para quem? Como? Quando? Onde? Né? Até porque o que acontece? Às vezes o marketing faz um trabalho muito legal, né? Chega no comercial, não consegue fazer o fechamento. Porque eles não se comunicam, né? Eles não conversam entre eles, né? Então, assim, um trabalho está totalmente ligado no outro, não tem como se desconectar, né? Porque se você faz um trabalho legal de divulgação, de funil, de relacionamento, chega lá, chegou no fechamento, a pessoa que está no fechamento, o vendedor lá que está no final, se ele não souber, né, entender como é que foi esse processo, essas etapas, perde, né? Perde todo, né, aquele trabalho, aquele planejamento que você fez. Exatamente. Ana, o que você acha da gente fazer uma outra live, dando sequência nessa? A gente marca aí para daqui a um tempo, falando de objeções. Legal. Legal. Para SDR, para ligação fria, saber trabalhar com objeções é de extrema importância. Pré-venda e objeções andam juntos, como comercial anda com marketing. Ok. E é uma live mesmo para objeções, né? Não dá para você falar, vamos falar disso, mas aqui não. Objeções, tem muito assunto, muito assunto. Tem muito assunto. Muita técnica, né? Exatamente. Agradecer aqui. Obrigada, Sandro. Obrigada para quem está aí. Gente, foi ótimo. Entrando agora, a gente está acabando, Fernanda, mas vai ficar gravado, publicado, e aí você pode ouvir depois. Gente, muito obrigada pela presença de todos, é sempre muito importante. Quem esteve aqui hoje assistindo tudo, quiser dar alguma sugestão para a gente falar dessa parte de marketing, de comercial, treinamentos, dá um toque, ou no nosso direct, ou mesmo lá em alguma publicação, e a gente vai falando, a gente vai montando aqui algumas lives que podem ajudar vocês. Meninas, muito obrigada. Beijos. Obrigada. Beijo. Bom feriado para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.